Hoje nós iremos dar início aqui ao nosso conteúdo de crônica com o professor Veriano. Nós iremos estudar esse conteúdo, é interessante nós aprendermos um pouco mais a respeito do que é a crônica. E no final da aula eu vou dar uma proposta de redação para que vocês possam fazer e apresentar para que a gente possa ver realmente se deu certo, né, o conhecimento sobre a crônica e se você realmente aprendeu. E você vai fazer um pequeno texto pra gente, tá ok? Temos aí umas galinhas no fundo, mas não tem problema não, dá pra gente entender. Vejamos, o que é crônica, né? Para que serve aí? Vamos ver devagarinho até nós entendermos o conteúdo. A crônica é gênero textual que consiste na narração de fatos do cotidiano de forma diferenciada. O nome já está dizendo, ó, fatos do cotidiano. Você está escrevendo sobre algo que acontece no dia a dia, como eu estou falando na galinha cantando no fundo aqui da nossa aula. A gente pode muito bem escrever algo sobre o canto desse galo, né, falando sobre o dia a dia, tá? Então nós vamos ver aqui, ó, crônica é um texto curto e simples que aborda acontecimentos do dia a dia, muito encontrada nos meios de comunicação, como revistas, jornais e rádios. Tem como objetivo fazer uma análise crítica das situações cotidianas, possibilitando ao leitor uma reflexão sobre aquele assunto. Então, está muito bem explicado. Ela trata tem o objetivo de fazer uma análise crítica. Ela vai criticar, fazendo uma análise de um determinado assunto. Ela vai fazer uma crítica positiva, uma crítica negativa, ou se posicionar de uma certa forma que venha contribuir para, né, a crítica daquele determinado assunto. O que significa a palavra crônica? Qual o significado? Nós já estudamos em sala de aula que a palavra crônica ela vem de Cronos, né? Cronos, deus do tempo. Então ela tem a ver com o tempo, tá? Aí, ó, a palavra ela deriva também do latim, né? Ela vem do latim essa palavra. Você lembra que antes da língua portuguesa existiu o latim, né? Que deu origem a várias outras línguas, como o francês, o romeno, o italiano, o português, entre outras línguas, tá? E o português, ela também saiu do latim. E ainda existem algumas palavras da nossa língua portuguesa que ela remete muito ao latim. E significa uma narrativa cronológica, né? Algo a ver com o tempo. A primeira crônica data de 1799 e foi publicada no jornal Debibar, em Paris. No Brasil, ela passou a ser conhecida na metade do século XIX e era publicada em folhetins, né? E era lançada em alguns folhetos, né? E as pessoas leiam essas crônicas, eles esperavam para ler, tá bom? Então vamos ver aqui algumas principais características desta nossa crônica de hoje. Ó. Veja as principais características dessa vertente dos gêneros textuais. Veja, é uma escrita em textos curtos. Não precisa ser aquele texto imenso, aquele texto cansativo. Algo curto, 20 linhas, 15 linhas, 10 linhas. Depende do tipo da crônica que você está escrevendo, porque existem vários tipos de crônicas. O tempo e o espaço são limitados, tá? Não precisa ser algo grande demais. O espaço, aqui qualquer espaço é resolver. Uma praça, você escreve algo ali sobre aquela praça, um cantinho da rua, algo que não precisa ser rebuscado, algo muito assim grandioso, né? Possui linguagem despojada e simples. Pronto, uma linguagem simples, uma linguagem do dia a dia, não é do cotidiano. Você não está escrevendo a respeito do cotidiano, algo que acontece no dia a dia. Então não precisa de uma linguagem com termos que você só vai entender procurando no dicionário. Você pode fazer muito bem com uma linguagem simples e uma linguagem despojada do dia a dia. Ela narra situações do cotidiano, como eu já falei, né? Algo que está acontecendo ali, que acontece no dia a dia.
você vai marcando, vai escrevendo sobre aquilo, dando a sua opinião, ou não, ou fazendo uma crítica àquele determinado assunto. Visa prender a atenção do leitor, né? Não é porque a leitura, a escrita é simples, que você vai escrever de qualquer forma. Não, você tem que escrever procurando interter o seu leitor, né? Interter o seu leitor, fazendo com que ele entenda aquele texto que você está escrevendo, chame a atenção dele e crie fatos que liguem ele do início, no meio e no final da crônica. É um texto também híbrido. Como assim híbrido? Ele fica entre o jornalismo e a literatura. Porque assim, no jornal existem a crônica, né? Existe até o chamado cronista, que são pessoas que se dedicam a escrever sobre alguns assuntos do dia a dia, dão a sua opinião a respeito de um filme, dão a sua opinião a respeito de um fato que está acontecendo. Então, eles fazem uma crônica no jornal. Mas existe também a crônica literária, que é aquela crônica que você usa para escrever livros. Você escrever várias crônicas, juntam várias crônicas num livro só e você lança esse livro. Essa é a crônica literária. Nem só em livro, você também pode fazer várias crônicas dentro da literatura. Tá bom? Então fica entre o jornal e a literatura. Vamos ver tipos de crônicas. Como eu falei agora há pouco tempo, existem vários tipos de crônicas. Nós iremos nos deter apenas em duas. Mas hoje, em duas não, em uma só, porque você vai fazer o seu texto, aí a gente vai comentar a respeito desse tipo de crônica que você vai fazer o seu texto. Então vamos ver. Apesar de ter em comum um tom crítico, todas elas têm um tom crítico, né? Com a intenção de causar uma reflexão no leitor sobre o assunto abordado, a crônica pode ser classificada em, preste atenção agora, são vários tipos de crônica. Nós temos a crônica descritiva, a crônica narrativa, a dissertativa, a narrativo-descritiva, que é a que você vai fazer, por isso que eu grifei aí de vermelho. Temos a crônica humorística, a crônica lírica, a jornalística e a crônica histórica. Tá bom? Então são esses tipos de crônica que nós iremos estudar hoje. Então, como nós iremos estudar a narrativa descritiva, vamos estudar um pouquinho sobre a descritiva e a narrativa. Depois eu vou falar sobre a narrativa descritiva, tá? Para que você possa entender direitinho. A descritiva, a primeira que está aí, como o nome diz, a crônica descritiva ela detalha, expõe com pormenores os atributos de pessoas, animais, objetos. Ela vai descrever como é um objeto, como é aquele animal, como é aquela pessoa, como aconteceu aquele fato, assim, pormenores. Ela usa uma linguagem dinâmica e conotativa. Tá? É aquela que você vai descrever o fato, um vegetal, uma pessoa, algo que você está fazendo. Ela está descrevendo as características, né? Ela é bem detalhada, né? Ela descreve detalhadamente. Já a crônica narrativa, ela tem como pano de fundo a narração de uma história, que pode ser feita em primeira pessoa, tá? Você lembra do que é primeira pessoa, né? Você, eu, que é a primeira pessoa. Ou em terceira pessoa, do singular. Por isso acaba sendo confundida com o conto. O conto, você tem aqueles livros de conto, né, que conta várias histórias. Já a, a crônica narrativa ela é confundida com o conto porque ela tem essas mesmas características, de ser narrada em primeira pessoa ou em terceira pessoa. Então ela tem um texto fictício que cria fantasias e acontecimentos. É o conto, não é isso? O texto fictício que cria fantasia e acontecimento. Na crônica narrativa também nós podemos entender que tem humor, ação e crítica são as principais características da crônica narrativa. Então a crônica dissertativa ela vai descrever com detalhe os fatos e a crônica narrativa ela vai contar uma história.
Ela vai contar algo que aconteceu, que é em primeira pessoa, no caso eu, ou terceira pessoa ele. Tá? Você vai se incluir. Quando é primeira pessoa, você se inclui na história. E quando é terceira pessoa, você vai narrar a história, você vai contar a história como se na terceira pessoa, em outra pessoa, ele viu isso, tal, tá? Dessa determinada forma. Nós iremos ver agora, nos deter, a crônica narrativo-descritiva, que é o que você vai fazer o seu trabalho. Nós temos aí, ó, narrativo-descritiva. Apresenta características narrativas e descritivas, as duas juntas, de maneira intercalada no decorrer do texto, com acontecimentos retratados em uma sequência temporal. Ela é uma sequência que começou, tem um começo, um meio e um final, certo? É uma sequência. Quando você for fazer a sua crônica, você lembre disso, você vai ter um começo, um meio e um fim. Já estudamos isso em sala de aula, vocês devem lembrar muito bem. Todo texto que você vai escrever tem que ter um começo, um meio e um fim. Vamos ver aqui algum exemplo que eu deixei aqui para vocês conhecer mais um pouquinho da crônica narrativo-descritiva. Diz assim, ó: ora, uma noite correu a notícia de que o bazar se incendiara, e foi uma espécie de festa fantástica. O fogo ia muito alto, o céu ficava todo rubro, voavam chispas e labaredas pelo bairro todo. As crianças queriam ver o incêndio de perto, não se contentavam com portas e janelas, fugiam para a rua, onde brilhavam bombeiros entre jorros d'água. E a eles não interessava nada, peças de pano, cetins, cretones, cobertores, que os adultos lamentavam. Sofriam pelos cavalinhos e bonecas, os trens e os palhaços fechados, sufocados em suas grandes caixas. Aí é um trecho de Brinquedos, da escritora Cecília Meirelles. Então ela escreveu essa crônica, esse exemplo de crônica, né, um trechozinho que ela escreveu. Você viu que ela fez uma descrição dos fatos que estavam acontecendo, ela descreveu e ao mesmo tempo ela narrou. Ela fez uma narração, contou uma história, algo que estava acontecendo ali, algo que foi do dia a dia, um incêndio, algo que foi pegando fogo. Contou que as crianças saíram às ruas para ver aquele incêndio e se lamentavam pela questão dos brinquedos que estarem queimando. Já os adultos se preocupavam com outras coisas, pelos panos, pelos cetins, já que era um bazar, né, que estava naquela rua, uma loja que tinha roupa, tinha brinquedo, mas as crianças se preocupavam com os brinquedos e os adultos se preocupavam com as roupas e os tecidos, não é isso? Ela fez uma crônica narrativa dissertativa. É algo que você vai fazer. Só que você vai fazer, já já a gente vai entender que você vai escrever sobre você mesmo, tá? Não vai ser difícil, é algo que você mesmo vai escrever. Vamos lá. Aqui está a proposta de redação. Gênero crônica, 7º ano, e o título a pergunta para você se orientar. Qual foi seu encontro com a leitura? Pronto, você vai escrever sobre o seu encontro com a leitura. Como você aprendeu a ler, qual o livro que você mais gostou. Tá? É mais ou menos por aí. Veja só aqui, ó. Alguns acontecimentos em nossa vida costumam nos marcar para sempre. É o caso da primeira festa, da primeira viagem sozinho, do primeiro amor e certamente da leitura do primeiro livro. Conforme o que disse Zé Cabaleiro, músico e letrista, sobre seus encontros durante a adolescência com a obra de Machado de Assis. Então, daqui a pouco a gente vai ver o que foi Zé Cabaleiro falou. Ele vai escrever sobre como foi o encontro dele com esta leitura.
E você também vai fazer parecido com o que ele fez, né? Com o que ele achou sobre a leitura. Mas você vai dar uma posição ao seu ver, à sua maneira. Você vai escrever algo, a crônica de como foi a sua experiência com a leitura. Aí, ó, foto do Zé Cabaleiro, veja como é que ele está aqui. Ele é cantor, compositor, né? Acredito que vocês já devam ter visto suas obras. E diz assim, ó. O primeiro... vamos pegar aqui direitinho, peraí. O primeiro conto de Machado de Assis que li foi o Alienista, para o trabalho... Peraí, tá dando problema aqui. Para o trabalho escolar. Depois, aos 14 anos, li Memórias Póstumas de Brás Cubas. Esse sim fez um estrago danado na minha vida. Fiquei perplexo, ainda mais porque fazia parte da tarefa ler também O Estrangeiro de Alberto Camus. Foram 2 socos no estômago. Posso dizer que dali por diante nunca mais fui o mesmo. Já adulto, reli esses 2 livros de Machado e outros, como Quincas Borba e A Mão e a Luva, mas eu já tinha algum repertório para entender melhor. Desculpem, gente, está dando um erro aqui. Para entender melhor o universo do cara, seu humor mordaz, sua desesperança temperada com fina ironia, sua descrença plena de poesia, mas foi algo de grande valia para mim tê-los lido tão cedo. Um despertar brutal, mas necessário. Pronto, gente. Então aí foi o que Zé Cabaleiro falou sobre a leitura do Machado de Assis, né? Ele é um grande autor brasileiro que escreveu diversos livros. Então ele escreveu, aqui o Zé Cabaleiro deu a sua opinião a respeito da sua leitura, fez um comentário crítico, tá? Mais ou menos o que você vai fazer, tá ok? Então chegamos aqui à nossa proposta da redação. Veja só, agora é a sua vez. Resgate, registre numa crônica descritivo-narrativa como foi seu primeiro encontro com a leitura. E então, experiências e emoções novas, escreva aproximadamente 20 linhas, viu? Conduza a narração em primeira pessoa. Você vai escrever em primeira pessoa, você vai falar de você. Você vai dizer a minha primeira impressão de leitura, o meu primeiro encontro com a leitura. Você vai sempre se colocar em primeira pessoa. Não se esqueça de atribuir um título bem criativo ao seu texto. Tá? Você vai ter que ter, você vai colocar um título, você vai fazer a introdução, você vai fazer o desenvolvimento e você vai fazer a conclusão. Não esqueça disso. Introdução, desenvolvimento e conclusão, do jeito que a gente já fazia em sala de aula, tá bom? Faça seu títulozinho, o meu encontro com a leitura, e você vai desenvolver, né, essa história, a sua história. É fácil porque você vai falar de você mesmo, não é isso? Tudo bem? Ficou muito bem entendido. Lá na plataforma eu vou colocar esta folha e a folha resposta para você escrever nela, tá? Você vai imprimir esta folha. Quem não tem como imprimir em casa, você pode passar no colégio e pegar a folha lá no colégio, que tem impressa, tá bom? Você tem até semana que vem, segunda-feira, para entregar. Você tira a foto e manda para mim lá na plataforma. Não é pelo Zap, é na plataforma. Você manda que eu vou corrigir a sua redação, tá bom? Então, chegamos aqui ao final. Espero que você tenha compreendido. Fiquem com Deus e um forte abraço do professor.